Porque a experiência que eu tive no mundo literário é que as academias, pela falta de espaço no mercado literário, faz com que existam academias que promovam, né, que parabenizem, que dão prêmio para esses escritores. Alô galera, eu sou Everton Goulart, vamos entrevistar o cara que é escritor, presidente da seccional do Rio Grande do Sul, Academia de Letras do Brasil, está no comando da Editora Alternativa e você está no seu It TV Show. Milton, prazer receber. Vamos falar sobre a arte. Por que literatura? Durante muitos anos da minha vida profissional, tanto como gestor público como gestor de organização não governamental, eu tive que escrever muito, mas eram escritas técnicas, baseadas num objeto, um determinado fim específico para eles. Quando eu comecei a ir para o setor empresarial, quando comecei a virar um empreendedor privado, eu senti uma vontade enorme de que eu pudesse desenvolver a escrita não mais como um elemento objetivo, mas como uma expressão das minhas emoções, uma expressão da leitura emocional que eu poderia estar fazendo a vida. E esse lugar eu encontrei na literatura. Por que editor? Combinando o que eu te disse antes com outro fato, que é o que eu descobri na literatura, no mundo da literatura, foi de que existem milhares de escritores que não têm acesso aos milhares de leitores no Brasil. E os milhares de leitores que não têm acesso aos milhares de escritores. A literatura e o mercado literário acabou sendo praticamente uma literatura de celebridades. E eu comecei a ver que a produção do escritor brasileiro é de excelente qualidade e que ele tem grandes dificuldades para fazer com que a sua escrita se transforme num livro, seja publicado e chegue aos leitores, seja vendido. É que a estrutura do mercado literário é como uma pirâmide. Então o livro passou a ser um elemento de alto valor cultural, mas de pouco valor comercial. E isso fez com que os grandes donos do mercado literário, que são as grandes livrarias, redes de livrarias, passassem a priorizar esse tipo de literatura, que é literatura de programa de TV, literatura de cinema, literatura de celebridade, literatura de gente conhecida, e juntou isso com lápis, caderno, borracha, régua, DVD, aparelhos de fotografia, todos os outros tipos de coisas que não são da literatura nas livrarias, para que elas consigam manter o seu ganho. Tá? E isso significou objetivamente a expulsão da grande maioria dos escritores brasileiros. Por que editar livros em Porto Alegre? Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, que provavelmente é o estado mais polarizado do Brasil. Antigamente se dizia que era o estado mais politizado, porque as pessoas tinham maior esclarecimento, etc. Nesse mundo que nós vivemos hoje, de grande polarização política, social, econômica, isso se reflete de uma forma muito grande no Rio Grande do Sul pelas suas raízes cisplatinas e culturais. Então, aqui tem excelentes escritores. Refletem de forma brilhante a experiência cultural do estado. E ao mesmo tempo tem muito leitor de qualidade. Então é um lugar muito denso. Embora a produção literária tenha grande dificuldade de se espalhar, se espraiar por aí afora. Seguindo esse viés, eu quero pedir para ti uma coisa que eu também fico pensando em casa. Qual é o futuro da literatura da capital? É uma resposta muito complexa, mas eu tenho certeza que tu está incluído nesse futuro. Obrigado. Porque tem muitos escritores jovens surgindo e jovens que não refletem mais as nossas gerações. Eles são criadores de novas culturas, outras gerações. Então, produzir em Porto Alegre consegue possibilitar essa densidade cultural que eu mencionei antes, tá? E com uma grande quantidade de escritores jovens que estão despontando. O senhor acha que o futuro está garantido? Não, o futuro depende sempre da nossa caminhada, sempre da nossa construção. Vai ter momentos muito nebulosos, mas vai ter momentos também de grande radiação de sol. Depende disso do cotidiano, da construção histórica, da vida real. E o poder público dentro disso?
O poder público no Brasil sofre grandes dificuldades. Eu acredito que ele seja dominado por interesses de classe, basicamente da elite brasileira. E ao mesmo tempo tem setores dentro do Estado que procuram apoiar essa manifestação popular mais cultural. E aí eu repito, o poder público é a mesma coisa que eu falei em relação à sociedade. Ele depende da vida real, da luta concreta, do processo concreto. Os seres humanos é que vão definir como é que vai ser esse nosso futuro. E o futuro da alternativa? Olha, a alternativa tem a seguinte compreensão. Tá? Primeiro, que nós temos que trabalhar o livro como um produto, não de massas, mas um produto especial, um produto que estabelece uma relação única entre o leitor e o escritor. E nesse sentido, o livro tem grande futuro. Junto com isso, nós precisamos desenvolver novos formatos de literatura que possam capitanear, conquistar o mundo digital, o mundo da internet. E também novos formatos de expressão literária, de escrita. Então nós temos que estar sempre nos adequando, nos adaptando às novas formas de desenvolvimento, mas com um ponto muito claro. O nosso público é esse escritor independente que tem dificuldade de escrever, tem dificuldade de publicar e tem dificuldade de vender. Esses escritores com essas três dificuldades são nossos parceiros eternos. Academia é arte? Academia é o que as pessoas que a compõem fazem dela. Essa academia, que é a Academia de Letras do Brasil, para nós tem um papel fundante. E por isso que eu insisti no teu convite. Porque a experiência que eu tive no mundo literário é que as academias, pela falta de espaço no mercado literário, faz com que existam academias que promovam, né, que parabenizem, que dão prêmio para esses escritores independentes. Então as academias se tornaram basicamente isso. Mas eu fiquei convencido de que a academia tem que ter mais um papel, que é o papel de permitir com que esses escritores independentes não tratem seus problemas de forma isolada, não sejam eles sozinhos responsáveis pela solução dos problemas, mas que a academia possa ser um espaço de articulação, de construção de ações comuns. Direcionamento? De direcionamento, inclusive já estou com uma ideia de que a gente deva lançar um selo independente da academia para ficar um guarda-chuva marcado. Aí, a galera do cenário independente aí. Exatamente. Tu, como mais alguns membros, para nós são decisivos porque são os escritores jovens da nova geração. Então escritores que têm uma capacidade criativa enorme como tu tens, uma escrita excelente como tu tens e uma estética voltado para o futuro, para a modernidade, para a pós-modernidade, melhor dizendo. Então eu ia te convidar, tu podia negar 3 vezes que nem Pedro, que eu ia parar só no momento que tu aceitasse entrar na Academia de Letras do Brasil. E o teu futuro na arte? Além do trabalho de editor, que eu acho que é um papel fundamental, social que eu cumpro, e já ter sido organizador de vários livros, eu estou com 2 panelas no fogo. Uma delas é um livro de poemas e outro é um drama. Não posso chamar essa história que eu estou escrevendo de romance, é um drama, um cara bipolar numa sociedade como a nossa. Então, meu futuro individual é poder pôr para os leitores brasileiros e do resto do mundo essas 2 novas publicações. Continuar o legado, né? Exatamente. Meu pai tem alguns livros publicados, ele já representa uma geração anterior à minha, isso fica evidente nos textos, tá? E mostra um fio condutor de várias gerações diferentes, um determinado perfil literário que é muito melhor, na minha opinião, do que os livros que a gente compra para ler a série que a gente viu na TV. Milton, obrigado. Foi uma honra. Curta o vídeo, procure o It TV Show nas redes sociais. Até a próxima.